bom dia. Vamos começar o programa de hoje com notícia boa. O Maranhão recebeu, na semana passada, o selo Migra Cidades. Mas que selo é esse? O que ele representa para o nosso estado? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para conversar a respeito desse assunto foi a secretária estadual de Direitos Humanos e Participação Popular, Kelly Araújo. Bom dia, secretária. Bom dia. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de uma conquista tão importante para o estado do Maranhão, que é o selo Migra Cidades. Pois é, eu acho que é uma conquista muito importante. Agora vamos primeiro esclarecer para as pessoas o que é exatamente esse selo. O selo Migra Cidades, ele é emitido pela Organização Internacional de Migrações, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele demarca o compromisso de governos municipais e estaduais com a governança migratória local. Então, nós fomos um dos 10 estados brasileiros que foram certificados nessa edição, onde a gente conseguiu cumprir todos os requisitos necessários para a proteção e promoção de imigrantes no estado do Maranhão. Então, foi uma conquista muito importante e que reafirmou o compromisso do governo do estado com essa pauta. Pois é, isso significa que nós estamos recebendo bem as pessoas que resolvem vir para cá. E a gente tem muita gente vindo para cá, a nossa migração. Só de levantamento interno do fluxo de imigrantes venezuelanos, por exemplo, nós temos mais de 400 em todas as partes do Maranhão, mas em especial na região metropolitana. E quando se fala de governança migratória, é compreendendo que o Brasil e o Maranhão são lugares de migração. Todos nós saímos de algum lugar, saímos das nossas cidades do interior do estado em busca de melhores condições de vida em São Luís, saímos dos nossos bairros em busca de uma condição melhor de trabalho nos grandes centros. E é justamente disso que trata a governança migratória. É compreender que o acesso à educação, saúde, trabalho são direitos fundamentais e que migrar é um direito humano. Quando você sente que aquele teu local de origem já não consegue mais compreender aquela sua demanda. O que você está precisando, né? Nesse caso, a gente falando dos moradores, mas nesse caso, quando você recebe pessoas de outro país, por exemplo, venezuelano, você está me dizendo que tem cerca de 400, muita gente mesmo, porque a gente vê muita gente nos sinais, a gente vê muita gente pelos retornos pedindo ajuda. Que tipo de assistência é dada para essas pessoas que a gente sabe que vem já correndo de uma situação que não está muito boa lá no país deles, então vem buscar uma situação melhor aqui? Que tipo de assistência a gente oferece para eles? O governo do estado, por exemplo, acompanha diretamente o seu processo de regularização migratória. Ou seja, quando ele se encontra em situação irregular, há uma articulação do governo do estado junto com a Polícia Federal para que eles possam ter os seus documentos regularizados e assim eles têm acesso a uma série de direitos através do CAD único, como Bolsa Família, auxílio moradia, aluguel social, refeições disponibilizadas pelos restaurantes populares e a perspectiva, por exemplo, é que a gente tem ações mais incisivas para o enfrentamento a qualquer tipo de trabalho escravo ou até mesmo o trabalho infantil dessas crianças que estão nos sinais, porque há um entendimento desta comunidade, por exemplo, de processos diferentes do que é direito, do que é dever, o papel da escola, as atribuições familiares. Então, o governo do estado ele vem se comprometendo em garantir esse diálogo junto com a comunidade para a gente mitigar essas situações que para muitos são vistos como algo cultural, mas que a gente compreende que principalmente as crianças precisam ter seus direitos salvaguardados. Então, a partir do momento que chega uma demanda nesse sentido, é dialogado com o governo municipal, com os conselhos tutelares, para que a gente possa orientar a família sobre como salvaguardar aquela criança nesse estado de vulnerabilidade ou em qualquer outra situação de violação de direitos. Tá, então deixa eu fazer aqui uma pergunta que eu fico curiosa. Todas essas famílias que a gente já encontra, famílias completas, por exemplo, assim, estacionamento de farmácias e supermercados, a gente encontra o pai nem sempre, mas a mãe, vários filhinhos. Essas pessoas, elas têm onde morar? Tem. Elas existem cerca de 4 agrupamentos dessas famílias aqui na região metropolitana, 2 em São José de Ribamar, temos um no Vinhais, temos também no Santo Antônio e também na Vila Itamar. Então essas pessoas elas têm onde residir, mas compreendem que a coleta é uma forma de aumentar a sua renda. Sim. Mas elas são acompanhadas por programas como Bolsa Família,
como aluguel social. Então, é importante, inclusive, a capacitação dos servidores, que é algo que o Migracidade se propõe, para compreender essas realidades, porque são núcleos familiares que as mães não se deslocam dos filhos, não ficam afastadas dos filhos. Normalmente a gente vê todo mundo junto, mesmo, todo mundo junto. Então, a gente vem dialogando, por exemplo, para pensar modelos educacionais em São Luís que consigam adequar a realidade da mãe, que não fica longe dos seus filhos, e dessas crianças também. É claro que é muito desafiador quando, a nível de Brasil, a gente não tem uma política nacional de migração e refúgio. Ou seja, a última vez que nós discutimos sobre uma política de migração no Brasil foi há 10 anos. Então, imagina o tudo quanto que se pensou lá está ultrapassado. Mas nós tivemos uma grande vitória no passado, que foi a primeira conferência estadual de migrantes, refugiados e apátridas. E em novembro nós participamos da etapa nacional junto com delegados de diferentes nacionalidades em todo o Brasil, onde foi pontuado algumas propostas bem interessantes. E o Maranhão avançou em 2 que entraram no documento nacional, que existam centros de referência para a pessoa migrante e refugiada em municípios que não fiquem em divisas de outros países. São Luís não possui um centro porque a gente não está em um país de divisa internacional. Essas pessoas elas já vêm de outros lugares, inclusive de Minas Gerais, São Paulo. Eles fazem todo um trânsito interno de migração. Já tiveram outros estados? Eles não param muito no estado, é isso? Não. É um fluxo que ele é intenso, inclusive dentro do próprio estado do Maranhão. E também que toda Casa da Mulher brasileira tenha um espaço específico para o atendimento de mulheres migrantes e refugiadas que sejam ameaçadas pelos seus companheiros ou que sofram situação de violência doméstica. E essas 2 propostas foram construídas pelo Maranhão e entraram num documento nacional que a gente espera que se torne uma política nacional de fato. Também. Porque a partir do momento que a gente tem uma política nacional, a gente consegue incidir de forma mais direta com os municípios e estados, inclusive compreendendo as suas atribuições. Porque é um aspecto importante quando se trata da pauta de migração e refúgio, não se vincula aos direitos humanos, por exemplo, se vincula à assistência social, ao acesso à justiça. Mas a SEDPOP ela vem realizando um trabalho pioneiro no Estado e no Brasil, porque ela compreende que falar de migração é também falar de direito humano. E por isso que nós temos esse acompanhamento de denúncias de tráfico de pessoas, ou de trabalho escravo. Nós temos uma rede que acompanha os fluxos migratórios dentro do Maranhão para garantir com que essas pessoas, independente da condição que cheguem, possam ter seus direitos garantidos. Elas fazem essa migração, esse movimento migratório dentro do Estado? Dentro por exemplo, do Estado. Uma família que a gente olha aqui hoje, um retorno qualquer daqui de São Luís, é possível ver daqui a um tempo numa cidade já tivemos incidência de populações de Santa Helena, Santa Inês, Lago da Pedra, Bacabal. Então, o nosso trabalho é mais desafiador ainda, porque a gente precisa acompanhar esse fluxo migratório interno. Né? Porque a gente quer, por exemplo, um trabalho que a gente vem realizando bem interessante, é que quando a gente sabe que tem uma família refugiada naquele município, a gente entra diretamente em contato com a assistência social local para que a gente possa ver as condições a que aquela família estão. Então, é um trabalho em rede para garantir que essas pessoas sejam acolhidas e principalmente compreendendo as diferentes atribuições. Qual é o papel do governo municipal, qual o papel do governo estadual e reforçar também a importância dessa parceria com o governo federal. Porque quando o governo federal se compromete com a política, a gente consegue garantir condições de trabalho. E eu queria fazer, inclusive, uma menção ao que a Assembleia Legislativa vem fazendo, né? Nos auxiliando com algumas ações. Ano passado nós tivemos a primeira festa do Dia das Mães migrantes aqui em São Luís, com as mães indígenas, e isso foi muito significativo, porque a gente olha a condição daquela pessoa no sinal ou nos agrupamentos, mas não vê que ela é uma mãe, que ela é uma filha, que ela é uma avó. E foi muito emocionante para nós proporcionar, com a parceria da Assembleia Legislativa, o Dia das Mães Maraus. E a gente espera amplificar isso, porque falar de inclusão não é só garantir acesso ao mercado de trabalho ou que eles não sofram qualquer tipo de violência. É também garantir que eles se vejam como gente, né? Que eles se vejam como participante daquela terra onde ele chegou, não é isso? Com certeza. Nós vamos só fazer uma pausazinha aqui na nossa conversa, é rapidinho. Como a gente fala muito, a gente vai tomar uma água, tomar um café e a gente volta já para conversar. É só um minuto.
Já estamos de volta aqui falando sobre o selo Migra Cidades, que foi reconhecido, o Maranhão foi reconhecido como um dos portadores desse selo, e a gente está falando nesse fluxo migratório aqui dentro do estado e as consequências dele, porque a gente está falando muito, principalmente sobre venezuelanos. Talvez seja o que a gente veja mais, são indígenas venezuelanos, sim. né? Eles têm as feições bem marcadas, né? Mas nós temos outros povos que também chegam aqui, não é isso? Nós temos a comunidade africana, por exemplo, de várias partes da África, que inclusive recentemente fundou a Associação dos Africanos do Maranhão. Então a ideia é que eles possam promover uma série de atividades que vão desde jogos de futebol com a comunidade local. Ano passado nós organizamos junto com a comunidade um jogo entre Brasil e África com os moradores do Saviana e várias outras atividades buscando essa integração da comunidade africana com a sociedade maranhense, porque existe um imaginário que a migração é um aspecto ruim para as sociedades. Mas nos países europeus que potencializaram a migração, a gente já vê um desenvolvimento, a gente vê a geração de emprego e renda, troca de saberes, e a gente é um fruto dessa migração. Nós somos, por exemplo, traços da cultura portuguesa, da cultura africana, da cultura indígena. Um pouco de tudo, Né? Então a gente anda em São Luís e vê os nomes franceses das avenidas, mas também vê a Avenida dos Africanos, a Avenida dos Franceses, que demarcam, independente de qualquer coisa, que há um processo de migração. E a própria migração japonesa que existiu aqui em São Luís na década de 40 e outros processos migratórios. A italiana também, né, que a gente tem uma Inclusive, o Maranhão aqui. É considerado um dos estados com maior fluxo de imigração portuguesa fora de Portugal. Ou seja, essas pessoas vêm ao Maranhão para ter seus próprios negócios, para aprenderem, terem acesso a conhecimentos variados, e essas pessoas decidem ficar. Pois é, isso que eu queria falar. Eles, de alguma forma, eles vêm numa migração, seja por uma situação ruim que os trouxe até aqui, mas a maioria decide ficar ou é a minoria que decide ficar? A maioria decide ficar. O Maranhão acaba sendo um atrativo por ser um estado que, de fato, se preocupa com as pessoas. Porque em alguns estados existem algumas dificuldades, inclusive a própria questão da xenofobia, do preconceito, a dificuldade com a língua. E o Maranhão é considerado um estado onde as pessoas têm um olhar mais atento às outras pessoas. E talvez isso seja o nosso grande diferencial. E é importante pontuar o quanto que esse diálogo entre os diferentes setores ele é importante. Porque a gente precisa criar uma cultura de paz. E quando se fala de uma cultura de paz, não é só sobre quem é igual a gente. É sobre principalmente quem é diferente. Aí é mais complicado. Aí é mais complicado, né? Porque Com você tem que lidar com seus preconceitos, com ideias preconcebidas. É importante pontuar que a desigualdade, ela às vezes tem cor, tem origem. E a gente não pode perpetuar isso. Porque, por exemplo, um português que vem para o Maranhão ter seu próprio negócio, ele tem o mesmo valor que uma pessoa africana que vem para o Maranhão para fazer pós-graduação e decide ficar. E nós, enquanto poder público, a gente precisa construir políticas para todas as pessoas. E as pessoas, secretária, eu falo assim, a cidade, de uma forma geral, ela abraça esse imigrante, ela recebe bem, ela dá acolhimento. Como é que a gente se comporta nesse processo? Eu acredito que a grande questão é justamente esse olhar diferente sobre quem é digno e quem não é digno de ter direitos. Porque, eu vou dar um exemplo para vocês. Os coreanos que trabalham na Rua Grande, as pessoas não os veem como imigrantes, porque eles não vivem ou aparentam viver em situação de vulnerabilidade. São empreendedores. Agora, quando a pessoa vem de uma outra nacionalidade, da África, da América Latina, ele é visto como migrante, é visto como intruso. Então, esse olhar, ele varia muito. Porque é aquela questão, dependendo da origem daquela pessoa, ela pode ser melhor ou menor acolhida. E é um processo de reeducação, porque a gente, muitas vezes, por não ter acesso àquela população, a gente acha estranho, acha equivocado,
mas o mundo ele é muito plural e as culturas elas estão o tempo todo se movendo. A cultura do Maranhão de agora não é a mesma de 40 anos atrás. Sim. E ter acesso a essas culturas nos inspira muito, sabe? Porque a gente precisa reeducar a sociedade. Mas isso, reeducar a sociedade é um processo que leva tempo e mas custa é necessário, né? Mas é necessário porque a gente precisa plantar semente. A gente precisa, e eu acho que, por exemplo, a comunicação é muito estratégica para isso. Isso que nós estamos fazendo é muito estratégico para isso. Sim. E a gente fica muito feliz com esses convites porque a gente compreende que muitas vezes o seu João, de 60 anos, com baixa escolaridade, talvez não teve acesso às mesmas oportunidades educacionais que eu, mas ele tem direito a compreender sobre diversidade, sobre igualdade, sobre respeito, que a gente precisa furar a bolha. Então, assim, é claro que a gente vai ter resultados a longo prazo, mas só o fato de a gente ter recebido o selo dizendo que o Maranhão está avançando nesse diálogo já mostra que a gente está no caminho certo e que a gente vai colher os frutos e vai mudar a vida de muita gente. Mais tarde, né? Mas só voltando lá um pouquinho no começo da tua fala, quando você diz, por exemplo, o comerciante da Rua Grande, ele enxerga o coreano, vamos dizer, aquele que está lá, mas do lado dele, vendendo praticamente as mesmas coisas e mais barato, ele vê aquela pessoa como um imigrante que precisa de uma oportunidade ou ele vê simplesmente como um concorrente? Ele vê como um concorrente. Mas no âmbito da sociedade, isso é muito característico, porque, por exemplo, quando chega um empresário português, ele não é visto como um concorrente, ele é visto como alguém que vai trazer desenvolvimento para o Estado e para o município. E eu acho que muito fruto disso também foi a própria desinformação durante a pandemia, porque a população nipônica ou a população de origem coreana ou japonesa, houve muita desinformação sobre a questão do vírus e isso intensificou a questão do preconceito. Mas a nível geral, eles não são vistos como imigrantes. Eles são vistos como gringos ou empreendedores, pessoas que vieram de fora e que estão garantindo emprego para as pessoas. Para você ver, a situação é a mesma, mas o olhar é completamente diferente. Eu acho que até pelo jeito que a coisa te afeta, você enxerga de uma forma ou de outra, né? Porque é aquela questão. As pessoas que procuram a sede pop, eu costumo dizer que elas já bateram em todas as portas. Da invisibilidade, da negação de direitos. E quando elas nos procuram, elas querem uma resposta para aquela demanda social. E é por isso que talvez elas sejam tão estigmatizadas, né? É verdade. E eu gosto muito de pontuar isso, porque direitos humanos são para todas as pessoas. Tudo é direito humano. Se a gente está bebendo água de qualidade aqui, é direito humano. E que vale para todos. E que vale para todos. Se a gente tem direito a 3 refeições ao dia, é um direito humano, todo mundo deveria ter. E é importante que o governo do Estado e as demais instâncias governamentais possam potencializar ainda mais. A gente precisa compreender que quando a gente governa para um Estado ou para um município, a gente não está governando só para nós. São para todas as pessoas que acreditam que aquele é seu local de pertencimento. Muitas vezes a gente pensa que o lar é a nossa casa ou o nosso quintal. Para muita gente, o lar é o mundo. E a gente precisa acolher essas pessoas também. Mas isso é bom, sinal que o Maranhão avançou, que a gente recebeu o selo, que a gente é considerado um país que acolhe, um país não, gente, um estado que acolhe, que abraça e que dá assistência para todas essas pessoas que, seja lá quais forem as causas, escolheram o Maranhão para viver. Parabéns por esse reconhecimento, né, dessa política e tomara que a gente passe a fazer parte dessa política nacional, para a gente dizer isso aqui partiu da gente e está sendo copiado por todo mundo. Né? Eu queria muito agradecer o convite da TV Assembleia e mais uma vez reforçar o trabalho importante da Assembleia Legislativa no Maranhão para promover direitos, né? A Comissão dos Direitos Humanos, através do deputado Ricardo, esteve em diálogo conosco porque a nossa ideia é instituir como decreto uma política estadual de migração e refúgio, estabelecer critérios, definir atribuições
de cada ente federativo, né? E principalmente somar forças para a garantia de vida digna para todas as pessoas dentro do estado do Maranhão. Muito bem, muito bem. É esse o desejo de todo mundo, de todo maranhense, eu espero. Secretária Kelly Araújo, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Volte sempre, temos muito o que conversar com toda certeza. Olha, eu não vou mentir, era um sonho meu participar do seu programa. Pronto, sonho realizado. Comecei o ano muito bem, muito obrigada. Sonho realizado. Volte sempre, o café é nosso. Muito obrigada. Eu garanto gente. o café, tá? O café e a água é um direito para todo mundo. Muito obrigada a todos. Obrigada mais uma vez e bom dia para você. Bom dia para você que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando, sempre com boas notícias, principalmente como essa, né? A gente fica um pouquinho mais orgulhoso do nosso estado e das políticas que estão sendo desenvolvidas aqui. Tchau e até a próxima.